Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está começando mais um Bichos Tagarelas. Hoje, 29 de abril de 2024. As manchetes, então, do nosso Bichos Tagarelas. Após morte de Joca, atos pedem condições melhores para os pets. CGU, a Controladoria Geral da República, aponta benefício ilegal a ministro e desvio em obra da Codevasp. Esse não foi o primeiro e não deve ser o último. A Anatel fecha o cerco contra as ligações abusivas. Isso aí eu não acredito mais. Eu sei que a vida inteira eu tenho que aguentar essas ligações inoportunas, para não dizer outra coisa. E pitbulls matam um trabalhador em quintal de casa na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. É um dos destaques do Ricardo Weg. Teremos também a Rádio ONU, os destaques internacionais, as notinhas das araras, que é a nossa agenda do dia. Do meu ponto de vista, é a principal, até a ideia, eu estava falando com o Celito, de colocar as notinhas das araras ou antes ou logo depois das principais manchetes, mas o Celito hoje que manda ali na edição. E o nosso correspondente nos Estados Unidos, o Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E dezenas de tutores de cães protestaram neste domingo em Brasília e mais 14 aeroportos das capitais do Brasil contra a morte do cão Joca, um Golden Retriever que faleceu durante uma viagem aérea na semana passada. O ato ocorreu em frente ao guichê da Gol, empresa aérea responsável ou irresponsável pelo voo em que estava o animal que faleceu. A bancária Fernanda Machado, que foi organizadora do ato na capital federal, ela conta que foi pensando para chamar a atenção para a necessidade de discutir o caso, inclusive de ter uma possibilidade de você ou comprar uma poltrona no seu lado para o seu cachorro, desde que ele não seja, obviamente, um pitbull furioso, mas um Golden Retriever. Um Golden Retriever é um cão que a gente brinca que o nome dele é cão, porque o Golden Retriever é extremamente manso. Relembrando, o cão Joca, de 4 anos, da raça Golden Retriever, morreu no dia 22 deste mês, após passar mal depois de um voo de 8 horas, em razão de um erro da Gol. O animal deveria ter sido levado do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, no mesmo voo do tutor. Porém, em razão da falha da Gol, o cão foi mandado para Fortaleza. Ao ser levado novamente a Guarulhos para reencontrar o dono, o Joca foi encontrado morto. No trajeto original, ele deveria passar apenas 2 horas e meia dentro da aeronave. Então, está sendo investigado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que sempre é favorável às companhias aéreas, e também pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, que solicitou explicações por parte da empresa. Vamos ver o que acontece, se melhora a vida de todos os pets, né? Porque colocar lá no porão do avião é um massacre para esses cãezinhos. E a CGU, a Controladoria Geral da União, diz em relatório que a pavimentação de 80
80% de uma estrada bancada com dinheiro da emenda parlamentar do então deputado Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, beneficiaria somente propriedades do atual ministro das Comunicações do governo Lula e de seus familiares. A manifestação da CGU, a qual a Folha de São Paulo teve acesso, é do início de março e reforça a suspeita investigada pela Polícia Federal na Operação Odoacro. Juscelino Filho atualmente é investigado pela Polícia Federal por suspeita de integrar uma organização criminosa envolvida em desvios de dinheiro em obras da estatal Codevasp, na cidade de Vitorino Freire, do Maranhão, comandada por sua irmã Luana Rezende. A relação da obra de pavimentação com as propriedades de Juscelino foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. Como mostrou a Folha, além da pavimentação, o mesmo trecho entre as propriedades da família do ministro já haviam sido beneficiados por uma obra de R$ 2.500.000. O duplo benefício também foi apontado pela CGU no relatório. Procurado, o ministro disse em nota que a estrada conecta 11 povoados onde centenas de pessoas sofrem diariamente com grandes desafios para se locomoverem ao trabalho, escolas, hospitais e postos de saúde, especialmente durante períodos chuvosos, quando a via se torna intransitável, isolando essa população. No caso da obra de pavimentação, o orçamento previsto era de R$ 7,5 milhões, valor proveniente das emendas de Juscelino. A empresa que ganhou a obra foi a Construservice, investigada pela Polícia Federal por causa da relação com o ministro. A obra não foi concluída porque a Codevasp mandou paralisar o andamento após o surgimento de suspeitas. Cerca de 2 milhões já haviam sido repassados a empresas. Segundo a Polícia Federal, Juscelino Filho mantém uma relação criminosa com o empresário Eduardo José Barros Costa e Eduardo DP, responsável pela Construservice. Segundo a CGU, a justificativa oficial para a obra de pavimentação paga com as emendas de Juscelino foi a necessidade de escoamento e acesso a serviços públicos. Então, essa vergonha não é apenas desse ministro Juscelino Filho. Isso, a Codevasp deveriam fazer um pente fino, porque prenderiam muita gente. Existe também um deputado ali que seria o coordenador dessas emendas em todo o Brasil. Lembrem desse nome, Maranhãozinho. Esse está mais atolado do que qualquer um, inclusive mais atolado que Juscelino Filho. E a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, fechou ainda mais o cerco contra as ligações telefônicas consideradas abusivas. No meu ponto de vista, por enquanto nada, porque essas companhias me enchem diariamente. São aquelas ligações de disparo em massa que oferecem a venda de produtos e serviços que importunam o cidadão. Pela nova regra que começa a vigorar a partir do dia 1º de junho, será considerada chamada curta aquela com duração de até 6 segundos, encerrada por quem a fez ou a recebeu. Pelo critério que vigora atualmente, é considerada chamada curta ligação de até 3 segundos, na sequência direcionada para a caixa postal. A mudança ocorre porque a agência reguladora detectou que as empresas de teleserviços ampliaram o tempo das chamadas
para algo entre 4 e 6 segundos a fim de escapar da métrica estabelecida. O acompanhamento também observou grande volume de chamadas infrutíferas, inoportunas ou sem diálogo que passaram a se estender para a caixa postal dos usuários. É bom lembrar, né, que isso, infelizmente, continua acontecendo, e se aumentarem para 6 segundos, elas vão aumentar para 7 segundos. E assim vai. E quem é que perde com tudo isso? Quem é que será importunado? Nós, você, eu e todos que não aguentam mais essas ligações não importunas, mas muito chatas, e os adjetivos que teríamos que dizer agora não dá para falar no programa. Olá, bichos tagarelas, nosso podcast com as principais notícias aqui do nosso país e também do mundo, por que não? Eu quero trazer aqui hoje uma reflexão sobre um fato que aconteceu em Florianópolis, onde eu tenho o prazer de morar. Aconteceu na Praia dos Ingleses. Um trabalhador foi morto, foi assassinado, sei lá qual o termo correto para usar, por 4 cães pitbull. Pois é, a proprietária da residência contratou um senhor para fazer um conserto no poste de luz da propriedade. O proprietário não estava na casa e o trabalhador estava então para executar ali o seu serviço, quando precisou subir no muro e acessar ali o poste interno da casa a pedido do morador. Nesse momento, os 4 cães pitbulls atacaram esse trabalhador e mataram. Ele foi morto, estraçalhado por mordidas dos pitbulls. É uma notícia forte, de fato, para a gente imaginar essa cena. Isso aconteceu nesse final de semana em Florianópolis, na Praia dos Ingleses, um bairro mais popular da cidade. Fica essa reflexão, né? Está correto você ter esses cães assassinos? São assassinos, né? Eles mataram, e não é o primeiro caso que acontece. Imaginem a cena: o homem estraçalhado pelos cães, os vizinhos desesperados acharam alguém que tinha uma arma e atiraram nos cachorros para poder ter acesso ao corpo. Mataram 2, um ficou ferido e o outro cachorro se afastou. Essa situação merece uma reflexão sobre esses cães da raça pitbull. Tem alguns que são dóceis, tem. Mas eu trago um outro relato. Eu morava em Brasília, trabalhava aí na época em Brasília, nossa capital federal, e nas entrequadras há muita área verde, né? Muito bem projetado ali pelo Oscar Niemeyer, enfim, o Lúcio Costa, aí capitaneado aí pelo Juscelino Kubitschek, etc e tal. Áreas lindíssimas. E eu estava correndo, fazendo Cooper, finalzinho da tarde, começo da noite. E nisso tinha um pitbull lá numa área enorme assim, e o dono resolveu de soltar lá para brincar com o pitbull. Quando ele me viu correndo, ele veio para cima. E veio com tudo. As orelhas baixas e correndo em minha direção. Eu gosto muito de cachorro. A minha atitude na ocasião foi parar e encarar ele. Encarar e usando aquela máxima, né? Lobo não come lobo. Eu falei para ele: opa, e aí, meu, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Fui acalmando o cachorro à distância e com o olhar bem firme também nos olhos dele. Ele não me atacou, mas foi por pouco. Então, quando eu vi esse assassinato aqui em Florianópolis esse final de semana, me chocou muito e eu gostaria de deixar essa reflexão. Afinal, vale a pena?
E vamos à nossa parceira de todos os dias, a Rádio ONU. A cidade de São Paulo recebe a partir deste sábado 2 eventos sobre a pauta digital global. Participam representantes das Nações Unidas, de governos, acadêmicos e líderes de diversos setores. Neste final de semana, a NET Mundial +10 debate o tema Quando a integridade da informação encontra a integridade eleitoral, construindo uma agenda de governança de plataformas para o megaciclo de 2024. O encontro prevê uma discussão dos desafios globais sobre a regulação do mundo digital. Falando à ONU News de São Paulo, o chefe da Seção de Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da Unesco, Guilherme Canella, apontou o rumo das discussões em momento de avanço da digitalização e das novas tecnologias. Houve uma primeira grande discussão sobre o futuro da governança da internet e essa discussão 10 anos depois vai voltar a ter lugar aqui em São Paulo nesses próximos dias. E junto com esse tema super importante da governança da internet, o Brasil decidiu organizar um seminário internacional, de novo no marco da presidência brasileira do G20, sobre esse tema tão relevante, ao mesmo tempo tão difícil, da integridade informacional, com um foco bastante concreto na discussão da governança das plataformas digitais, com aquele objetivo de sempre, como a gente consegue manter e proteger a liberdade de expressão, ao mesmo tempo que se mitigam riscos importantes, como, por exemplo, desinformação, discurso do ódio, etc. A partir da terça-feira, a capital paulista acolhe o seminário Integridade da Informação, combate à desinformação, ao discurso de ódio e às ameaças à democracia. Em 2003, a Unesco lançou diretrizes para a governança das plataformas digitais, defendendo a proteção à liberdade de expressão e o acesso à informação, com uma abordagem multissetorial. Canella explica que durante as sessões no Brasil, o posicionamento da Agência das Nações Unidas sairá ainda mais forte em relação à integridade da informação. O que a Unesco fará ao longo desses dias aqui no Brasil é reforçar esta posição, que sim, é possível fazer uma nova governança do ecossistema digital, protegendo a liberdade de expressão, mas também combatendo esses fenômenos que têm gerado tantos problemas para as nossas democracias, tem gerado problemas para a proteção e promoção dos direitos humanos em geral e inclusive para a discussão meioambiental. Na terça-feira, o seminário Integridade da Informação, combate à desinformação, ao discurso de ódio e às ameaças à democracia, contará com a presença da subsecretária-geral da ONU para a Comunicação Global, Melissa Fleming. Em artigo, ela defendeu que é possível uma regulação da internet que preserve a liberdade de expressão. Fleming argumenta que se as plataformas forem deixadas a seguir apenas suas próprias regras, não se alcançará um ecossistema de informação saudável, pois provavelmente não as cumprirão. As Nações Unidas estão se preparando para lançar princípios de integridade de informação. Apesar de não serem vinculantes, a subsecretária-geral expressa esperança de que as empresas sigam as diretrizes. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. E vamos aos destaques dos principais jornais do mundo. New York Times, protestos universitários pró-Palestina aprofundam divisões no Partido Democrata. Washington Post, Rússia intensifica repressão à dissidência e prende mais jornalistas. Wall Street Journal, Tesla ganha apoio da China para serviço de assistência ao motorista. Clarim, após semana difícil no governo Milei, elege Cristina Kirchner como a inimiga perfeita. The Guardian, o primeiro-ministro da Escócia, se prepara para renunciar ao cargo. Financial Times, recuperação acentuada da moeda japonesa acende especulação de intervenção do governo. E o Hamas disse que está analisando uma nova proposta de Israel para dar um cessar-fogo
em Gaza. O grupo palestino não deu detalhes de como seria. E o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Israel conversaram no domingo por telefone e falaram sobre aumentar a entrega de assistência humanitária a Gaza. O que está acontecendo ali é uma coisa absurda, um genocídio, é uma falta de medicamentos, falta de comida. As pessoas estão passando fome na faixa de Gaza. Guerra, Hamas, Israel, eles que se entendam, mas a população não pode pagar o pato por tudo o que está acontecendo. E o presidente ucraniano Zelensky pediu à comunidade internacional que entregue mais defesa aérea e comece as negociações formais para que o país entre na União Europeia e convide a nação a aderir à OTAN. Então, nós já falamos, o primeiro-ministro Pedro Sánchez faz hoje um pronunciamento na televisão para anunciar se continuará ou não no cargo. O premier vem recebendo críticas da oposição em razão da primeira-dama, Begona Gomes, estar sob investigação por supostos crimes de tráfico de influência e corrupção. Então, o pronunciamento ocorre hoje. E o governo de Portugal disse que se recusa a iniciar qualquer processo para pagar reparações por crimes supostamente cometidos durante a escravidão na era colonial. Contraria os comentários do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que declarou no sábado que a questão não pode ir para debaixo do tapete. E Joe Biden, a administração do presidente, está adiando um novo prazo para o plano para proibir os cigarros mentolados. O secretário de Saúde e Serviços Humanos do país, Xavier Becerra, disse que era previsto mais tempo para a decisão. O adiamento pode evitar uma reação negativa de eleitores em ano eleitoral. E finalizando, o parlamento do Iraque aprovou no sábado a criminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo, com uma pena máxima de 15 anos de prisão, um atraso aí do Iraque e de outros países também do Oriente Médio que criminalizaram relações entre pessoas do mesmo sexo. E começa agora a sua agenda da semana, as notinhas das araras. A semana se inicia com um feriado na quarta-feira, o Dia do Trabalhador. Mesmo assim, será agitada. O tema dominante será a desoneração das folhas de salários de empresas de 17 setores das cidades com menos de 156 mil habitantes. A lei aprovada pelo Congresso em 2023 foi vetada por Lula. O Congresso derrubou o veto. O governo entrou na quarta-feira com uma ação para derrubar trechos do texto. O ministro do STF, Cristiano Zanin, decidiu na quinta-feira, em menos de 24 horas, e deu uma liminar que suspendeu a desoneração. A ação estava em julgamento no plenário virtual, mas Luiz Fux pediu vista, mais tempo para análise, na sexta-feira à noite, e terá no máximo 90 dias para devolver. Por enquanto, há 5 votos favoráveis a manter a decisão: Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Edson Fachin. São necessários 6 para formar a maioria, enquanto o caso não estiver concluído, empresas vão entrar na justiça em suas jurisdições para tentar evitar cumprir a nova regra. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou recurso contra a decisão antes mesmo do fim do julgamento. Zanini afirmou na decisão que não há indicação na lei aprovada no Congresso de como seria o impacto da desoneração nas contas públicas. Isso pode causar
um desajuste significativo, argumentou o magistrado. Pacheco disse que isso é falso, porém não apresentou o impacto. E esse impacto, quem paga somos todos nós, não apenas esses famosos setores, os 17 setores da economia. O ministro da Fazenda, então, apresentou uma estimativa que deixarão de entrar nos cofres públicos 15 bilhões e 800 milhões de reais em impostos em 2024 com a desoneração. Em janeiro, o valor era estimado em 12 bilhões e 300 milhões de reais. Como até agora já houve perda de 4 bilhões em 2024 pelas contas do governo, a decisão de Zanin pode dar aos cofres públicos um extra de 11 bilhões e 600 mil reais. Pacheco criticou a decisão do governo de recorrer ao judiciário depois de o Congresso ter decidido sobre o tema. Também se queixou de o Executivo ignorar o fato do Legislativo ter aprovado várias medidas que aumentaram a arrecadação de impostos para compensar pautas que pressionam despesas. O senador e Lula se reunirão esta semana, ainda não há data marcada, possivelmente hoje. Pacheco disse que nas próximas votações da Casa, os senadores buscarão vincular a destinação do dinheiro em outros projetos que defendem. E o famoso DPVAT, o seguro obrigatório para os veículos, o governo está ressuscitando essa porcaria. E daí eu te digo uma coisa, DPVAT, para quem tem seguro total, é um crime. E também tem a PERSE, que é aquela que deve consumir 15 bilhões de reais em redução também de impostos em 2023, que são as empresas de evento. A sessão do plenário do Senado será híbrida, com senadores votando presencialmente e outros remotamente. Com isso, a expectativa é que haverá quórum, porque tem uns que votam no carro, tem outros que votam na praia, e assim vai essa sessão híbrida, que todos mundo sabem que é para o pessoal gazetear mais 2 dias, segunda e terça, o feriado quarta, e eles dão aquela esticadinha. E o Tribunal Superior Eleitoral decide nesta terça-feira se o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, terá o mandato cassado por suposto abuso do poder econômico. O Ministério Público defende que o congressista fique inelegível. Se a decisão for essa, aumentará o descontentamento no Senado com a cúpula do Judiciário. E a tendência é cassarem Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. E em relação ao Dia do Trabalhador, CUT, Força Sindical e outras centrais farão um ato de comemoração, então, em todo o Brasil. O presidente Lula vai participar do evento e deverá falar do reajuste da faixa de isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos e do aumento do vale alimentação dos funcionários públicos de 658 para R$1.000. Esse aqui eu queria, que no governo do Rio Grande do Sul é 300. R$1.000 já ajudava e ajudava muito. Também houve alta no Vale Creche e no Vale Saúde. E o Tesouro Nacional vai divulgar hoje o resultado primário de março, que deverá ter um superávit de 800 milhões de reais. E na terça-feira, o CAGED vai apresentar os dados de criação de empregos e vai mostrar o saldo de março. A expectativa de analistas do mercado é de 200 mil novos postos formais. Isso é
uma belíssima notícia. E o desemprego, o IBGE divulga a taxa do PNAD contínuo, a expectativa é que fique em 8,1%. Dívida pública, o Tesouro também vai divulgar o balanço de março, que deverá ficar em 77,1% do PIB, o que representará uma alta em relação aos 75,6% de fevereiro. Então, no Congresso, é a votação do DPVAT, no Senado também a PERSE, que é aquela que vai gerar uma despesa adicional para o governo até 2026 para desonerar as empresas do setor de eventos. No Judiciário, a desoneração, o STF analisava no plenário virtual a decisão de suspender, então, a desoneração dos 17 setores da economia e prefeituras, mas o ministro Luiz Fux pediu vistas e agora ele tem 90 dias para resolver esta questão. Em Madrid estarão Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Mauro Campbell Marques e Vilas Boas Cueva, do STJ, e Paulo Gonet, procurador-geral da República, no Fórum Transformação Revolução Digital em Madrid. O evento debaterá, entre outros temas, a revolução digital e a inteligência artificial. Também é bom lembrar que muitos ministros do Supremo, casualmente alguns repetindo a sua ida, que foram em Londres. Então, eu acho que o Supremo e ministros do Supremo têm que trabalhar, não é? Tem que trabalhar como qualquer cidadão comum, não borboletear aí pelo mundo afora, e sempre em coisa boa, né? Londres e Madrid. É bom lembrar também que na segunda-feira, então, hoje tem a abertura do AgriShow, lá em São Paulo. Alckmin, Gilmar Mendes e Bernardo Api falam sobre a reforma tributária em evento da Fiesp. CPI das apostas esportivas, houve representantes da CBF. O ministro Pedro Sanches anuncia se deixa o governo depois de acusações contra sua mulher, o ministro Pedro Sanches, da Espanha. Na terça, Rui Costa fala à Comissão de Infraestrutura do Senado. O Senado pode analisar a volta do DPVAT. Ministério dos Portos e Aeroportos discute com congressistas o transporte de animais em aviões. TSE então decide se caça o mandato do senador Jorge Seife. Sai os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. A IBGE divulga desemprego. Amazon, Coca-Cola e Santander publicam balanço do primeiro semestre. Na quarta-feira, aquele feriado internacional do Dia do Trabalhador, centrais sindicais fazem atos. Na quinta-feira, o STF julga ações que questionam a competência do Ministério Público na instauração e condução de investigações criminais. Na sexta, Lula se reúne com o premier do Japão, Fumio Kishida, em Brasília, e termina a operação GLO em portos e aeroportos no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi muito importante ali para combater principalmente o tráfico de armas e drogas. Então, esses foram os principais temas aqui da capital federal. E o Carlos Kaminski fala diretamente de Nova York. Ótima semana para você, Kaminski. Veg, olá Fábio Marçal, olá Renato Rossi, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E para começar bem a semana, eu vou trazer alguns destaques da mídia norte-americana deste final de semana. E o primeiro deles é que as manifestações pró-Palestina
continuaram em faculdades em todos os Estados Unidos nesse final de semana, com tensões borbulhando em alguns campi. Autoridades da Northeastern University disseram que cerca de 100 pessoas foram detidas em um protesto na manhã de sábado, enquanto a Universidade de Columbia disse que proibiu um líder de protesto depois que um vídeo ressurgiu que mostrou o aluno dizendo que os judeus não merecem viver. E também houve um aumento de incidentes antissemitas nos campi desde que o ataque surpresa do Hamas a Israel aconteceu. Alguns líderes, legisladores e estudantes judeus estão descontentes que o governo Biden não esteja mostrando mais determinação em erradicar o assédio antissemita. Durante sua visita à Columbia University, na semana passada, o presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que o presidente Joe Biden deveria considerar chamar a Guarda Nacional para acabar com a agitação. Enquanto isso, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris entregarão discursos de formatura em maio nas universidades, mas a Casa Branca planeja que eles tenham uma presença mínima nessas universidades. Outro destaque da mídia norte-americana é que pelo menos 4 pessoas estão mortas enquanto tornados e tempestades devastaram o centro-oeste dos Estados Unidos. As autoridades estão avaliando a destruição depois de que mais de 100 tornados danificaram casas e edifícios em 6 estados neste final de semana. Vários condados de Oklahoma relataram danos estruturais graves, rodovias fechadas, apagões, ferimentos e pelo menos 4 mortes. O governador de Oklahoma, Kevin Stitt, assinou uma ordem executiva neste domingo declarando estado de emergência em Oklahoma. E também o Hamas divulgou um vídeo no sábado mostrando 2 reféns israelenses que foram mantidos em cativeiro em Gaza desde outubro. No vídeo, Kate Siegel, 64, e Omri Miran, 47, falaram sobre não poder celebrar a Páscoa com seus entes queridos. Não está claro se eles ainda estão vivos. É o segundo vídeo de reféns israelenses que o Hamas compartilhou em uma semana. E neste domingo, o presidente palestino Mahmoud Abbas pediu aos Estados Unidos que persuadissem Israel a não atacar a cidade fronteiriça de Rafah. E a World Central Kitchen anunciou que retomará as operações em Gaza nesta segunda-feira, quase um mês depois que 7 de seus trabalhadores humanitários foram mortos em um ataque aéreo israelense nesta guerra que já deixou milhares de pessoas mortas e feridas. Já a contagem é que mais de 33 mil pessoas já morreram neste conflito. E o último destaque da mídia norte-americana que eu vou compartilhar com vocês é que o presidente Joe Biden brinca sobre a sua idade e faz ataques em Donald Trump no jantar dos correspondentes da Casa Branca. Referindo-se às preocupações sobre sua idade, Biden brincou: "Sim, a idade é um problema. Eu sou um homem adulto concorrendo contra uma criança de 6 anos." É isso aí, pessoal. Esses foram os destaques para começar bem a semana. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos.
E o nosso franco-brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Antes de comprar um carro, sempre consulte Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, estamos aqui em mais um encontro com vocês. E está aí na mídia brasileira, na mídia mundial, os reflexos, né? Quem diria, hein? Os reflexos agora não são mais de um salão de automóvel europeu, né? Salão de Frankfurt, salão de Genebra, salão dos Estados Unidos da América, o famoso salão de Detroit, até o salão de Tóquio, onde eu estive 3 vezes fazendo cobertura jornalística. Todos esses salões eles perderam a força diante dessa magnitude da indústria automobilística chinesa. Fazia 4 anos que não aparecia o Salão do Automóvel de Beijing, voltou. Beijing é aquela megalópole, né, da China. E esse salão ele está apresentando algo inédito, né? São 1.500 expositores entre fabricantes de carros e componentes, 117 lançamentos, 41 carros conceito que já projeta a produção chinesa no futuro próximo. Amigos, para quem como eu cobri salões aí grande parte da minha vida, até a pandemia, o último salão que eu teria feito seria o 2018, mas infelizmente eu sofri um grave acidente antes do salão e acabei em hospital e não em salão, assistindo jogo de futebol na tela lá do meu quarto de hospital. Mas essa força, 117 lançamentos, 41 carros conceitos, como eu disse, eu nunca vi esses salões ocidentais. Claro que haviam lançamentos, mas eu me lembro que era Old Premiere, né, onde nós íamos, jornalistas, já vendo aquele cartaz, aquele aviso, onde tinha os lançamentos das indústrias automobilísticas, que não eram muitos, era um número razoável, mas nenhuma linha de carro ocidental, de montador ocidental, mudava da noite para o dia, era sempre tempos mais... o espaço de tempo entre um modelo e outro era um espaço aí de 5, 6 anos para um carro, para uma montadora trazer uma novidade ao mercado mundial. Os chineses subvertem isso, né? Eles lançam, parece como eles querem. Agora, no Salão de Beijing, por exemplo, a BYD é BYD, ou Build Your Dreams, a mania que os chineses têm de botar frases em inglês nos seus carros. Bom, eles estão botando frase em inglês, a BYD, porque eles têm que puxar o saco de um dos principais investidores da BYD, que é o bilionário, trilhardário, né, Warren Buffett, que é uma lenda no mundo dos investimentos. O Warren simplesmente é dono de grande parte da BYD, com a sua empresa de investimentos, a Hathaway Berkshire. Essa Hathaway Berkshire, se você estudar essa empresa, é um negócio impressionante que mostra também ainda a força do capitalismo americano. Olha, eu contei mais ou menos umas 100 empresas onde eles têm investimentos muito fortes. Vocês imaginam que esse cara tem a fortuna desse Warren Buffett. Ele comprou ações da BYD quando ninguém acreditava ainda em carro elétrico da China. E agora as ações dele, que ele investiu mais ou menos naquela época uns 270 milhões de dólares, as ações dele agora valem bilhões. Claro que há um grupo de norte-americanos que também define as ações da BYD no mundo. E a BYD lançou, através da sua marca Denza, está mostrando um cross coupé de linha esportiva e centro de gravidade muito rebaixado em relação aos tradicionais SUVs. Os chineses estão concentrados e definidos em mudar o conceito do automóvel. Eles querem carros pequenos elétricos e os carros mais sofisticados não serão SUVs. Por quê? Porque eles são elétricos. No máximo, eles terão carros híbridos, mas não por um período muito longo à frente, porque o híbrido não vai caber em nenhuma legislação ambiental do mundo. A não ser que o Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, ganhe as eleições, provavelmente isso vai acontecer, e aí nós teríamos, em termos ambientais, uma volta às cavernas. Ele é capaz de ressuscitar também o dinossauro, o Velociraptor, aquele que infernizou a vida lá dos atores no Parque dos Dinossauros. Esse bicho está guardado agora numa ilha. Isso tudo segundo o filme, né? Mas eu acredito em filme americano. Está guardado numa ilha ali, se não me engano, é na zona do Caribe, onde tem todos esses animais estão lá. Os dinossauros, Velociraptor, Brontossauro e outros mais. Tem até dinossauro de desenho animado lá, que está nesse parque.
Então, claro que eu estou brincando, né, amigo? Estou ironizando, mas é realmente impressionante as mudanças que os chineses estão causando na indústria automobilística mundial. Há um medo generalizado dessa invasão chinesa. Claro que existem reações já no mercado europeu, existem investigações da Comissão Econômica Europeia. Os chineses realmente estão entrando na Europa através de subsídios que são incompatíveis com o capitalismo de livre concorrência. Há críticas aos chineses e parece que nada disso adianta, né? É um número cada vez maior de carros exportados para a China, no momento que esse salão se realiza, num momento não muito bom para as marcas chinesas dentro da China. Essa China que já está consumindo quase 30 milhões de carros anualmente, porque eles têm uma overcapacity, ou seja, muita produção e com um mercado que deu uma encolhida devido a problemas da economia chinesa, com excesso também da construção civil, que não encontraram compradores. Enfim, algo que remete até perigosamente àquela crise do prime, do subprime nos Estados Unidos da América em 2008, né? Das hipotecas e casas e apartamentos e condomínios que foram comprados e não foram pagos. A China também tem muita gente que se meteu lá nos financiamentos para comprar seus imóveis e agora está caindo fora. Tudo isso gera um temor também que a economia chinesa sofra problemas mais graves agora no ano de 2024. Já houve um certo recuo no consumo e o resultado é que está sobrando automóvel e os chineses estão exportando esses carros para o mundo todo. Aliás, não precisamos ir ao Salão de Beijing para ver esses reflexos, esses efeitos colaterais do excesso de produção. Olha só no Brasil o número de marcas importadas já programadas para chegar no mercado brasileiro. Já está sendo montada uma rede aí grande para as marcas JQ e Omoda, que são marcas de elite da marca Chery, que é uma das potências da China. Essa Chery está numa expansão de exportações impressionante, não somente exportações. A Chery está montando e comprando fábricas em lugares do mundo, fábricas que foram abandonadas por marcas japonesas e por marcas europeias, principalmente, e por marcas norte-americanas. Agora ela está montando uma grande fábrica de automóveis em Barcelona, na Espanha. Vocês acham que os espanhóis reclamaram? Claro que não. São bilhões de dólares sendo injetados na economia espanhola. E Barcelona tem uma mão de obra muito qualificada, ela tem uma grande unidade industrial da SEAT, que é a marca. Eles chamam latina, né? Eles acham que o espanhol, que é puramente europeu, é latino. Latino é outra conversa, né? Latino a gente refere aqui às populações da América Latina que são, em grande parte, de origem indígena. Mas, amigos, é realmente impressionante essa expansão. Eu falei na vinda dessas suas marcas, GQ, mas é muito mais, né? Tem a Séries, que já está instalada em São Paulo. A Chery pretende aumentar muito a sua exportação para o Brasil e também a produção interna aqui no Brasil. A Chery quer assumir novamente a fábrica lá do interior de São Paulo, em Jundiaí, onde já produziu carros em conjunto com o Grupo Caoa, mas não deu certo. Que está havendo uma grande separação entre esse Grupo Caoa e a Chery, eles não estão se entendendo e todo mundo acredita que essa marca Tigo que o Caoa vende no Brasil não durará muito tempo à frente, não em mãos do Caoa, devido a esses desentendimentos com a Chery. Mas voltando aos chineses, então é isso, não tem como controlar a invasão chinesa. E depois não dá para. O pior é que não dá para contê-los, porque além dessas exportações em massa que eles estão fazendo, aqui no Brasil a BYD está trazendo uma série de modelos importados que estão aí. Eu fui no lançamento do TAN, terça e quarta-feira passada, lá no Arras Tuiuti, lá no interior de São Paulo, pista de teste. Fiquei um dia inteiro andando no TAN e andando no Sil, que é o sedã furioso da BYD, e ao mesmo tempo eles anunciaram lá a chegada de vários. O TAN é importado e chega no Brasil e não está nenhuma reclamação contra esses produtos importados, porque a BYD
investiu aí muitos bilhões na sua unidade industrial lá de Camaçari, já está montando uma rede de fornecedores, está fazendo treinamento de mão de obra, fazendo convênios com universidades, com escolas técnicas. Na verdade, é um tremendo, novamente, o desenvolvimento de uma região de Camaçari que tinha sido abandonada pela Ford, gerando simplesmente a miséria do município. Agora os caras lá, quando vê chinês, os caras saem atrás, pedem autógrafo, né? Vão comer uma carne de sol com o chinês, né? Para ele aprender os hábitos brasileiros. Enfim, é claro, tudo uma ironia, mas não dá para brincar com o chinês não, amigo. São eles que vão definir os caminhos futuros da indústria automobilística. Não esqueçam disso. Novo encontro com vocês no próximo podcast. Até lá. E acabou-se o que era doce. Agradecer à Rádio ONU pela sua participação diária aqui no Bichos Tagarelas. Também agradecer o Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, e o nosso querido Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Também agradecer o Ricardo Egg, nosso editor, produtor, tudo que você possa imaginar, e especialista em marketing digital. E o Celito Rebelato Júnior, que tem qualificado muito o Bichos Tagarelas com sua edição e também com a sua genialidade. Celito é um gênio na publicidade. E para você, ouvinte, mantenha, ouça sempre o Bichos Tagarelas. Recomende o Bichos Tagarelas para seu amigo, sua prima, até para quem você não gosta. Nós agradecemos a sua audiência e precisamos cada vez mais de audiência para melhorar o nosso Bichos Tagarelas. Voltamos amanhã, 30 de abril de 2024.